Boa tarde, gente. Meu nome é Patrícia, sou doutoranda da Ecologia, orientada do professor Luiz Gustavo, e eu vou apresentar hoje os 2 artigos da minha qualificação, que eu intitulei como estimativa do tamanho da área de vida de 2 espécies de vertebrados. Bom, desde antigamente, Darwin já percebia que os indivíduos eles não se distribuíam de maneira aleatória no ambiente, mas sim restringindo seus movimentos a partes desse ambiente. E para que os animais eles possam restringir o seu movimento em algumas partes, né, do ambiente, eles precisam ter a capacidade de perceber a heterogeneidade ambiental e serem capazes de selecionar as partes desse ambiente que mais, né, se adequam às suas necessidades. E a área de vida, ela se enquadra, né, nesse quesito, e ela é definida por Burt em 1943 como a área percorrida por um indivíduo para ele conseguir realizar suas atividades diárias, desde busca de alimento, busca de parceiro para reprodução, para cuidar dos filhotes, para abrigo e outras atividades diárias dele. Então aqui a gente tem um exemplo, né, de como seriam desenhos das áreas de vida de alguns animais. Esse aqui é o resultado do artigo que eu vou apresentar mais para frente. E é conhecido vários fatores que podem alterar essas áreas de vida, desde fatores principalmente endógenos, né, do indivíduo, da espécie, e fatores exógenos, que geralmente vêm do ambiente. Então, os principais fatores que alteram, né, e influenciam a área de vida endógenos seriam a morfologia e a fisiologia, e os exógenos, a heterogeneidade ambiental, sazonalidade. Quanto à morfologia e à fisiologia, o sexo do indivíduo, o sexo e o peso são os fatores mais importantes, principalmente o peso. Geralmente, indivíduos que são maiores, eles possuem demandas metabólicas maiores e por isso eles percorrem áreas maiores para conseguir esses alimentos, né? Além disso, os machos também geralmente são maiores do que as fêmeas, então eles também percorrem caminhos maiores, né? Em comparação do macho e a fêmea, muitos estudos, principalmente com mamíferos, dizem que a área de vida das fêmeas é mais influenciada pelo metabolismo no quesito de captação de recurso alimentar, principalmente para a reprodução, né, para cuidado da prole. E no caso dos machos, seria na reprodução em si, no sentido que muitos precisam encontrar fêmeas receptíveis para o acasalamento, então eles acabam percorrendo grandes distâncias e aumentando suas áreas de vida por causa disso. O sistema de acasalamento, ele também influencia, né, no tamanho das áreas de vida, principalmente em espécies que têm um sistema de acasalamento do tipo promíscuo, que geralmente os machos não são territoriais, eles percorrem grandes caminhos para procurar fêmeas receptivas, então eles acabam aumentando as áreas de vida, principalmente durante a época de reprodução. Em relação aos fatores exógenos, a variação temporal espacial na disponibilidade de recursos pode fazer com que existam variações no tamanho das áreas de vida e também a disponibilidade dos recursos em épocas diferentes também pode resultar em animais precisando percorrer maiores áreas quando o recurso é escasso. Então, por exemplo, aqui nessa imagem que eu fiz, se o recurso é abundante e ele está concentrado, então os indivíduos eles precisam percorrer caminhos menores para conseguir recurso. Agora, nesse segundo exemplo aqui, se os recursos eles estão, mesmo que não sejam tão escassos, mas eles sejam bem espaçados entre si, então os indivíduos eles precisam percorrer distâncias maiores. Então, a área de vida nesse caso seria maior, né? Em relação à dieta também, geralmente espécies que são carnívoras tendem a ter a área de vida maior do que espécies que são herbívoras ou onívoras, e quando temos assim, né, por exemplo, espécies parecidas que ocorrem no ambiente aquático e no ambiente terrestre, no caso das tartarugas e dos jabutis, por exemplo, espécies que vivem na água tendem a ter uma área de vida maior, porque geralmente os recursos, né, são móveis, então tipo os peixes ficam nadando, então eles precisam percorrer a maior distância para conseguir capturar as presas, e também eles têm está envolvido o custo energético
da locomoção, né? Então, assim, baseado mais ou menos nessa introdução sobre o que é área de vida e alguns dos fatores que alteram, né, o tamanho, eu vou apresentar o primeiro artigo, que foi um artigo da minha dissertação de mestrado, que são os determinantes do tamanho da área de vida e da sobreposição espacial de Gracilinonos ágiles no cerrado aqui do Brasil. Então, a espécie que a gente estudou foi Gracilinonos ágiles, que é esse marsupialzinho aqui, que é noturno, de tamanho pequeno, que pesa geralmente em média de 30 a 40 gramas. Ele é arborícola, é um marsupial onívoro, ele ocorre aqui em toda a faixa de cerrado do Brasil, um pedaço do Paraguai, da Bolívia, aqui do Peru também, e geralmente ele está associado à formação do cerrado, né? Cerradão, principalmente em áreas florestais. Então, para esse trabalho, a gente teve algumas hipóteses, que foi que existe dimorfismo sexual nessa espécie, onde os machos eles são mais pesados do que as fêmeas, então com isso, com os machos sendo mais pesados do que as fêmeas, né? No caso, nesse trabalho a gente usou tamanho corporal, o peso, então os machos vão ter áreas de vida maiores do que as fêmeas, porque eles são maiores. Em relação à sobreposição da área de vida, a gente espera que as fêmeas elas sobrepõem pouco as suas áreas de vida com outras fêmeas, e os machos sobrepõem bastante as suas áreas de vida com outros machos. Então, com as fêmeas sobrepondo pouco, a gente espera que elas tenham um comportamento mais territorial do que o dos machos. E em relação à área de vida também, a gente espera que exista uma diferença, que a área de vida dos machos seja maior na época reprodutiva do que na época não reprodutiva, e que as fêmeas vão continuar com o tamanho de área de vida nas duas situações do mesmo tamanho. E a gente também fez uma modelagem para saber quais eram os principais determinantes do tamanho da área de vida desses bichos, e a gente acredita que para as fêmeas a abundância de comida é um fator mais importante, e para os machos é o número de fêmeas que vai estar dentro da área de vida de cada macho. A gente fez esse trabalho num fragmento florestal de Cerradão, na saída de Campo Grande, da saída de Três Lagoas. A gente montou um grid de armadilhas 11 por 12. As armadilhas eram espaçadas 20 metros entre si. A gente usou alternadamente a armadilha Sherman, que era a armadilha, né, nas árvores, com mais ou menos 1,5 m de altura do solo, e as armadilhas do tipo Tomahawk no chão. A gente usou para isca uma mistura de amendoim com folha de fígado de bacalhau, bacon e abóbora. A gente fez o trabalho durante 11 meses, de dezembro de 2013 a outubro de 2014, com 5 dias de captura em cada campanha. Todos os indivíduos que a gente coletou, a gente estimou a classe de idade através da dentição, com 2 molares jovens, 3 molares subadulto e 4 molares, né, eclodidos adultos. A gente pesou e marcou os indivíduos com brinco. Em todas as campanhas a gente pesou os indivíduos novamente, né, mesmo as recapturas e os novos indivíduos, e a gente usou em todas as análises uma média da massa corporal. A gente também fez uma captura de invertebrados para estimar a abundância dos recursos alimentares. Para cada estação de captura, em cada armadilha a gente tinha um pitfall de 500 ml no solo, e também numa árvore próxima a gente usou uma armadilha do tipo Window Trap em cada uma dessas armadilhas. A gente usou uma mistura de água com detergente 8:1, e a gente só fez 5 dias de captura em julho de 2014. Todos os dias após a captura a gente recolhia o material dos pitfalls. A gente secou em estufa 60 graus por 24 horas para obter a massa seca. Pesamos os invertebrados em balanças de precisão, e a gente colocou tudo junto, como para cada armadilha tinha um pitfall no solo e uma armadilha nas árvores. A gente misturou os dois para considerar para uma estação de armadilha, né? Então, a armadilha que a gente usou nas árvores era mais ou menos assim o design. Era uma garrafa PET com uma abertura aqui, pintada de preto e amarelo. E a gente colocou líquido aqui dentro, né? Detergente com água. As análises. Para calcular a área de vida, a gente usou o pacote AD Habitat HR no R.
A gente estimou as áreas através do método do polígono mínimo convexo, com 100% dos pontos. A gente utilizou apenas indivíduos adultos em todas as análises e o critério para poder utilizar os bichos foi que eles deveriam ter pelo menos 4 capturas diferentes para analisar a área de vida. A gente não incluiu na análise os indivíduos que tinham mais de 1/3 das suas áreas de vida tocando a borda externa do grid, porque se essa porção tivesse tocando a área de grid, então quer dizer que talvez a gente pudesse subestimar o valor da área de vida dos indivíduos, porque tem toda a parte de fora do grid que a gente não conseguiu capturar. Então, os indivíduos que focavam muito a borda do grid a gente excluiu das análises, mas a gente usou esses indivíduos, no caso as fêmeas, o número de fêmeas, para poder ser um preditor na área de vida dos machos. Então, a gente só utilizou o número de fêmeas mesmo. E a gente também utilizou a distância movida entre capturas sucessivas, que a gente chama de SD, para os indivíduos que tiveram 2 ou mais capturas, que é uma métrica, o SD é uma métrica de área de vida que ela independe do número de capturas. Então, a gente utilizou essas duas metodologias, porque o SD, né, a distância movida entre capturas, ela não tem o viés do tamanho da amostra, mas a gente continua usando a área de vida porque é uma análise, um teste, uma métrica mais utilizada e é mais fácil de conseguir comparar. Então, para todas essas análises, a gente usou a área de vida e essa distância movida entre as capturas. A gente tentou usar testes paramétricos sempre que foi possível, né? Novamente, a gente só utilizou indivíduos adultos nas análises. Fizemos uma correlação de Spearman para ver se a área de vida e a captura sucessiva entre, né, a distância das capturas sucessivas eram correlacionadas e se o número de capturas influenciava no SD. A área de vida e o SDs eram correlacionados, mas para esse último aqui, né, a distância movida entre capturas, ela não é correlacionada com o número de capturas. Então, apesar de eles terem mostrado o mesmo resultado, concluímos que o nosso estudo ele não foi enviesado pelo número de recapturas por causa do teste aqui do SD, né? A gente usou um teste T para ver o dimorfismo sexual no tamanho e também para saber a diferença, se existia diferença entre a área de vida de machos e fêmeas. A gente usou um teste de Mann-Whitney para saber se o SD era diferente para macho e para fêmea e se a área de vida era diferente entre as estações reprodutiva e não reprodutiva. Utilizamos também teste de permutação de Monte Carlo para saber da sobreposição das áreas de vida entre pares de indivíduos do mesmo sexo. Então, a gente fez macho com macho e fêmea com fêmea para conseguir avaliar o comportamento territorial. A gente também usou esse mesmo teste para saber se as áreas sobrepostas entre os pares de indivíduos diferem entre as estações para cada sexo. E a gente utilizou o pacote do R que chama PERM. A sobreposição da área de vida, ela foi determinada pela área sobreposta entre um par de indivíduos durante o mesmo período no grid, ou seja, não reprodutivo, que é um período que vai de fevereiro a julho, o período reprodutivo, que é de julho a janeiro. Então, os indivíduos, eles tinham que compartilhar a área de vida e a sobreposição no mesmo período, senão eles não eram considerados. A gente computava como 0. E cada indivíduo também só apareceu em um período do estudo, nenhum indivíduo apareceu tanto na época reprodutiva quanto na época não reprodutiva. Depois a gente utilizou um GLM com distribuição gama e função log para avaliar qual era o melhor modelo que explicava a variação da área de vida de machos e fêmeas, e como preditores a gente utilizou a massa corporal, o número de fêmeas dentro da área de vida durante o mesmo período, né, do indivíduo considerado, ou seja, se o macho ocorreu no período reprodutivo, a gente contava quantas fêmeas estavam dentro da área de vida desse macho para cada época, o peso seco médio dos invertebrados, considerando todos os pontos dentro da sua área de vida, e o número de capturas. E a gente usou um stepwise backward como modelo global e deletamos as variáveis menos significantes em cada passo. Depois a gente comparou a variação residual entre os modelos competidores com um teste de Q quadrado. Então, os resultados, a gente vê que a gente teve diferença do tamanho corporal, aqui com os machos sendo mais pesados do que as fêmeas, o teste T é 0,03, então os machos são maiores, no caso mais pesados do que as fêmeas.
A gente capturou 102 indivíduos adultos, 65 machos e 37 fêmeas, mas para as análises de áreas de vida, a gente só utilizou 24 indivíduos, 14 machos e 10 fêmeas, que tinham pelo menos 4 pontos distintos de captura para esses cálculos. A área de vida média da espécie foi calculada como 0,38 hectares, né, com desvio padrão de mais ou menos 0,41. A maior área de vida encontrada foi para um macho, de 2,08 hectares, e a menor área de vida encontrada foi para uma fêmea, com 0,08 hectares. Os machos tiveram áreas de vidas maiores, como a gente já previa, tá? Com um P de 0,02. Ou seja, a área de vida média dos machos foi de 0,49 hectares e a área média de vida das fêmeas foi 0,22. O teste teve-se que há uma diferença significativa. A gente usou 62 indivíduos para calcular a ASD, né, a distância movida entre capturas sucessivas. Para os machos são 41 indivíduos e para as fêmeas 21. E aqui os machos moveram mais do que as fêmeas, que os machos moveram em média 65 metros, um desvio padrão de 27, e as fêmeas 35 no teste, um resultado de 0,003. Então, a área de vida não teve diferença no tamanho para as fêmeas, ou seja, tanto na época reprodutiva quanto na época não reprodutiva, o tamanho foi o mesmo, mas foi maior na época reprodutiva para os machos, com o P aqui do teste T de 0,01. O SD não teve diferença entre as épocas para as fêmeas, ou seja, elas moveram na época reprodutiva e não reprodutiva a mesma coisa, mas para os machos também foi maior durante a época da reprodução, aqui com P de 0,01. E a média de sobreposição das áreas de vida foi de 0,059 hectares para os machos e as fêmeas sobrepuseram em média 0,001 hectares. No caso, as fêmeas elas não sobrepuseram a área de vida delas com outras fêmeas em nenhuma época do ano, e os machos eles sobrepuseram a área de vida deles com outros machos durante toda a época do ano. Já para o GLM, os modelos, para o número, para os machos, a variável que aqui a gente apresenta só o que foi significativo. Os outros preditores eles foram excluídos aqui da tabela. Para os machos, o mais importante foi o número de fêmeas dentro da área de vida deles. E para as fêmeas, o número de capturas e a massa de invertebrados foram os mais significativos. A massa também foi, mas né, o número de capturas e invertebrados foi maior. Aqui para a sobreposição, como eu disse antes, as fêmeas elas não diferiram entre as épocas sobreposição nem machos nem fêmeas, mas no caso das fêmeas aqui, na figura A, é na época não reprodutiva, aqui tem só um pouquinho de sobreposição e aqui elas só encostam na área de vida. E na época reprodutiva, elas não sobrepõem a área de vida. Então, como elas não sobrepõem, não há diferença entre as épocas, então a gente supõe que elas tenham um comportamento territorial durante o ano todo. Já os machos, eles não têm esse comportamento territorial durante o ano todo, porque aqui na época não reprodutiva eles sobrepõem a área de vida deles com vários machos, e na época reprodutiva também continuam sobrepondo as áreas bastante com outros machos. Então, a gente corroborou todas as nossas hipóteses, ou seja, a espécie tem dimorfismo sexual com os machos sendo maiores do que as fêmeas, os machos tendo áreas de vida maiores do que as fêmeas, e as fêmeas elas não têm um menor índice de sobreposição com outras fêmeas do que machos com machos. A área de vida não variou de tamanho entre as estações para as fêmeas, somente para os machos, ou seja, durante a época reprodutiva os machos se moveram mais, e a área de vida das fêmeas foi correlacionada principalmente com a comida e o número de localizações, né, dos pontos de captura, e o dos machos para a quantidade de fêmeas que estavam dentro da área de vida dele. Então, existem alguns trabalhos sobre a área de vida com a espécie congênere Gracilinamus microtarsus, e o valor da área de vida que a gente encontrou nesse estudo está dentro, né, do range da área de vida encontrada para outra espécie. E apesar delas serem muito semelhantes em tamanho, o que a gente pode dizer de por que
o nosso estudo deu um pouquinho mais, apesar de serem semelhantes em tamanho, é que a idade dos indivíduos em alguns estudos foram diferentes, no caso da espécie congênere, Microtarsus, em um dos estudos eles utilizaram indivíduos jovens, no nosso estudo a gente só utilizou indivíduos adultos. O tamanho do grid de capturas, então, o grid que a gente utilizou nesse trabalho foi de 5,28 hectares e dos outros dois trabalhos encontrados com a espécie Microtarsus foi de 2,25 e 1,25 hectares, além também do número de pontos que foi utilizado na estimativa da área de vida. A gente utilizou pelo menos 4 pontos distintos de captura, enquanto que a maior parte dos trabalhos utilizam somente 3 pontos distintos de captura. Além disso, a gente também excluiu aqueles indivíduos que tocavam mais de 1/3 da sua área de vida à borda do grid, porque isso pode subestimar o tamanho da área de vida dos indivíduos, considerando que eles podem ocupar uma área muito maior que está fora do alcance do grid. Então, os machos eles tiveram área de vida maiores, como a gente já esperava, que é principalmente relacionada com a massa corporal. É conhecido que em espécies de marsupiais de delfídeos, os machos são maiores do que as fêmeas e por isso eles têm áreas de vida maiores do que as fêmeas. Principalmente, eles têm essas áreas maiores para suprir a maior demanda energética, porque eles são indivíduos maiores, né, os machos. As fêmeas têm menos sobreposição com outras fêmeas do que machos com machos, então, por mais que a gente não tenha visto, né, de fato, fêmeas tendo comportamento territorialista, seja brigando, ou nem tenhamos feito testes químicos, né, para ver se tinha algum tipo de hormônio ou odor liberado nos lugares, a gente pode supor e inferir que existe um comportamento territorialista porque elas não compartilham muito a área de vida delas, tem pouca sobreposição. E principalmente, por que a gente acha que elas não sobrepõem muito a área de vida delas é por causa da comida para obter energia na reprodução. Principalmente por isso que elas devem se manter territoriais o ano todo, ainda mais porque os resultados do nosso teste, dos nossos modelos, disseram que um dos fatores mais importantes para determinar o tamanho da área de vida das fêmeas era o recurso alimentar, né, a biomassa dos invertebrados. Então, por isso que a gente acredita que possa existir esse comportamento territorialista o ano todo para a proteção dos recursos para a reprodução. Na época reprodutiva também, a área de vida dos machos é maior do que na época não reprodutiva, principalmente porque, assim como outras espécies de delfídeos, através dessas áreas de vida que a gente estimou, né, a gente acredita que eles têm um sistema de acasalamento promíscuo. Então, é muito importante o número de fêmeas dentro da área de vida do macho. Então, na época reprodutiva, os machos eles vão sair em busca de fêmeas, e quanto mais fêmeas eles conseguirem que estão receptivas para a reprodução, maior é a chance de sucesso reprodutivo deles. Então, por isso que o número de fêmeas é tão importante para os machos, e também foi o que a gente encontrou como sendo um dos determinantes também da área de vida dos machos. Porque quando as fêmeas elas são territoriais, né, ou têm esse comportamento, e os machos não são territoriais, é difícil para eles monopolizarem todas as fêmeas e todos esses territórios. Então, eles procuram por fêmeas receptivas e sobrepõem suas áreas de vida com outros machos. A sobreposição de machos com machos e fêmeas com fêmeas encontradas nesse estudo, né, muita sobreposição entre machos e poucas sobreposições entre fêmeas, está de acordo com a literatura, que diz que é um sistema de acasalamento promíscuo, por isso que a gente acredita que, né, gracilianos ávidos têm um acasalamento promíscuo. E também... e é isso, nossos resultados sugerem um sistema de acasalamento promíscuo. Agora, quanto ao segundo artigo, ele não foi publicado ainda, mas aqui está o título, uma nota, né, que é o tamanho da área de vida e atividade do jabuti clamóides carbonários numa área de restinga no Brasil, tá, né, Pathology Notes, o aceite do artigo. Então, aqui, a espécie que a gente estudou é o clamóides carbonários, é um jabuti de tamanho médio, ele é diurno, tá, tem uma dieta onívora e ele se alimenta de flores, de folhas, de frutos, invertebrados, vertebrados, fungo, qualquer coisa, tá descrito na dieta dele. E
Geralmente as fêmeas costumam ser mais ativas do que os machos, principalmente na época não reprodutiva e na época de nidificação, né, que as fêmeas vão pôr os ovos. São mais ativos durante o dia. E esse trabalho é assim, uma notinha bem simples, só para descrever mesmo, para prover informações descritivas do movimento da atividade desses jabutis numa área de restinga no sul do Brasil. Então, o trabalho foi feito aqui na região sul, no estado de Santa Catarina, no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, aqui perto do município de Palhoça, aqui é a área de estudo. E para mais ou menos ilustrar como é lá, essa foto não é de lá, mas é para mostrar que, principalmente aqui nessa parte aqui perto da praia, existem elevações, é um terreno muito arenoso, com elevações onde tem vegetação arbustiva e herbácea arbustiva, e existem umas depressões, né? Como, por exemplo, aqui tem nessa partezinha aqui, elevações e depressões. E às vezes é muito sujeito ao nível do mar, então às vezes acaba inundando. O trabalho foi feito na Restinga, que é uma paisagem da Mata Atlântica. Então esse estudo foi feito na fitofisionomia, no bioma Mata Atlântica. A gente fez a captura através do método da busca ativa, em 2014. Todos os animais eles foram pesados, sexados, através da concavidade do plastrão e tamanho da cauda. A gente fez identificação numérica com epóxi, e os GPS também foram acoplados com epóxi e estavam programados para pegar localizações a cada 5 minutos. Esse aqui não é o bicho um bicho de lá, é um do meu projeto de doutorado, mas eu coloquei aqui para ilustrar para vocês. É a numeração de epóxi e o GPS também grudado aqui com epóxi. A gente fez a estimativa da área de vida também utilizando o pacote ADA PRET-HR no programa R. Para calcular as estimativas da área de vida, a gente usou o kernel 95% e o polígono mínimo convexo 95%. E a atividade a gente calculou usando a mediana da distância movida a cada hora durante todo o período de monitoramento. Então a gente encontrou 5 animais, 4 machos e uma fêmea. O peso variou de 3,51 kg a 4,80 kg, sendo o peso médio de 4,16 e a área de vida média da espécie foi de 1,57 hectares. Não houve muita diferença entre a área estimada com kernel e com MCP, então aqui eu só coloquei com kernel 1,57 hectares. E aqui a gente pode ver a área de vida dos 5 indivíduos que a gente capturou, que foi aquela figurinha do começo. A gente pode ver que as áreas de vida são um pouquinho em formato alongado aqui, né? A gente pode ver também que a gente fez aqui a curva acumulativa dos pontos e alguns indivíduos não tiveram as áreas estabilizadas, né? E em questão da atividade, aqui a hora do dia e a distância média, a mediana da distância movida, aqui a gente tem a média, né, dos indivíduos, e cada indivíduo a gente pode perceber que ele tem várias atividades aqui, um picozinho aqui em 22 horas, em 12 horas, aqui nas 2 horas, mas que não teve nenhum, em média, não teve nenhum pico de atividade que foi significativo. Então, a área de vida que a gente encontrou nesse estudo, ela de 1,57 hectares, ela é bem menor do que está encontrado na literatura para essa espécie em outros habitats. Né, já foi encontrado de 5,60 em cacau, 26,30 hectares, não lembro se foi na Amazônia ou se foi no Chaco, e de 124 hectares. Então, assim, o que a gente encontrou é bem menor. Um dos fatores que a gente atribui a essa área de vida menor é o tempo de monitoramento. Em média, no nosso estudo, a gente monitorou os indivíduos por 66 dias. Então, algumas áreas de vida não estabilizaram, como eu mostrei ali naquela imagem. A maioria dos estudos, um dos estudos monitorou os indivíduos por 1 ano, o outro estudo por 10 meses, e só um dos estudos monitorou ele por menos dias em média do que o nosso, que foi 51 dias.
Mas mesmo no estudo que monitorou menos dias que o nosso, os animais dele ainda assim andaram mais e tiveram áreas de vidas maiores do que encontrado no nosso estudo. Um dos motivos que a gente atribui a isso é o ambiente que os nossos bichos estão, que é a restinga, que, como eu mostrei naquela imagem, não possui faixas de areia com as vegetações e depressões. E nessas depressões é relatado que pode alagar durante semanas e até meses, e quando alaga, isso pode limitar a movimentação dos animais. Então eles não conseguem atravessar essa depressão, esses cordões inundados, e por isso que isso é suportado pela área de vida mais alongada, que a gente pode ver aqui, ó. Tem aqui os desenhinhos, a área de vida aqui alongada, então a gente acredita que esses cordões inundados dificultam a movimentação dos jabutis. Além disso, os animais eles não seguiram o mesmo padrão de atividade encontrado na literatura, que diz que os jabutis dessa espécie geralmente são diurnos e que o pico de atividade deles é no começo de manhã, no começo da manhã e no final da tarde. Nesse trabalho a gente não teve nenhum pico significativo de atividade, e o que a gente pode atribuir a isso, uma das explicações seria a presença humana. Já tem vários estudos que dizem que alguns animais, por exemplo, em ambientes urbanizados, eles começam a ficar mais noturnos para poder evitar o contato com o humano. E no caso desse nosso estudo, o estudo foi feito na sede do Parque da Serra do Tabuleiro. Então, a sede fica bem pertinho da cidade de Palhoça. Então, a gente acredita que talvez a presença humana ali fez com que os indivíduos mudassem o padrão de atividade, né? E além disso, o local de estudo ele não é da distribuição original dos indivíduos, né? Ele não ocorre naturalmente na Restinga, na Mata Atlântica, então por causa disso pode ter alguma mudança na atividade e no uso do espaço, principalmente porque a temperatura é diferente, a disponibilidade de recursos é diferente, e isso pode fazer com que os indivíduos tenham um padrão de atividade diferente. Então por isso talvez eles não tenham aquele padrãozinho de ter um pico de atividade no começo da manhã e no finalzinho da tarde. Esse é o primeiro estudo com GPS nos jabutis da espécie Cleonóides carbonários. A gente não conseguiu obter... aliás, a gente teve um grande número de localizações com precisões, e a vantagem do GPS é essa, que a gente consegue várias localizações sem interferências climáticas. No caso, climáticas, assim, se tá chovendo, você consegue dados, se tiver frio, se tiver calor, durante qualquer época do ano, período do dia, seja noite, seja dia, você consegue esses dados. Então, é uma vantagem de ter usado o GPS, mesmo que a gente tenha monitorado por pouco tempo. E o nosso estudo sugere que as áreas costais, né, restinga dos jabutis, as áreas de vida em ambientes costais, é menor do que em outras áreas, e também a atividade é rítmica nesses ambientes. E é isso. Obrigada. Qualquer dúvida é só perguntar. Muito obrigada.